Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 5. Filosofia e Ciências Espíritas. Roteiro 11. Inteligência humana. Neste roteiro, nós vamos conceituar a inteligência e o intelecto, à luz tanto da ciência como da doutrina espírita. Além disso, nós vamos também entender a evolução da inteligência humana observando a linha histórica. De forma ampla, inteligência pode ser conceituada como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias e linguagens, sobretudo aprender. Para a medicina, é simplesmente a capacidade de compreender e fazer relações, de solucionar problemas e de se ajustar a novas situações. Neste contexto, os chamados testes de inteligência apresentam valor relativo e, por serem de natureza generalista, tais instrumentos não consideram as peculiaridades de cada indivíduo, procedente de diferentes estratos sociais, raciais, culturais ou econômicos. Inteligência não é o mesmo que intelecto, afirmam os estudiosos, ainda que ambos os conceitos estejam relacionados. Intelecto é função cerebral que viabiliza a manifestação da inteligência, entendida como faculdade mental ou pensante do espírito, considerado o princípio inteligente do universo, no dizer dos espíritos da codificação. Inteligência e intelecto são conceitos conhecidos desde a antiguidade por Sócrates, Platão e Aristóteles. O intelecto se traduz como a possibilidade de conhecer, compreender e aprender, sempre viabilizado pela inteligência. No ser humano, a intelectualidade é favorecida pela emissão de pensamentos contínuos, que constituem a plataforma da inteligência. Os animais apresentam inteligência rudimentar ou pensamento descontínuo, que pode ser mais ou menos primitiva de acordo com a posição evolutiva em que se encontram. Não possuem, contudo, intelecto ou intelectualidade propriamente dita, porque suas ações se baseiam no instinto e no hábito, o automatismo. Nesse contexto, mesmo o homem primitivo é considerado ser inteligente, por emitir pensamentos contínuos, mas não é intelectualizado, pois os seus conhecimentos são escassos. Em oposição, a inteligência do gênio possui elevado grau de intelectualidade, acumulada ao longo das inúmeras experiências reencarnatórias. A inteligência e o intelecto evoluem de forma gradual, como tudo na natureza. A inteligência, propriamente dita, começa quando o ser passa a emitir pensamentos contínuos, com a humanização do princípio inteligente. Mas a capacidade intelectual se desenvolve com a aquisição de conhecimento. Estas conquistas são arquivadas na memória integral do espírito, por intermédio do perispírito, que igualmente evolui. A inteligência, enquanto faculdade do espírito, desenvolve-se não só pelas aquisições intelectuais características do pensamento racional e lógico, mas também por outros meios, como a intuição e percepções variadas, assim como pela habilidade de utilizar instrumentos, ferramentas de trabalho, de arte e estética, por exemplo. Podemos dizer, então, de uma maneira genérica, que inteligência é a capacidade de compreender, de abstrair, de imaginar, de aprender, de compreender linguagens. A medicina, ela traz um enfoque um pouco mais restritivo, entendendo a inteligência apenas como a capacidade de aprender algo e a capacidade de desenvolver raciocínios. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não confundir inteligência com intelecto, porque são dois conceitos distintos. Podemos dizer que o intelecto é a função cerebral que viabiliza o funcionamento da inteligência. Ou seja, o intelecto ele é uma funcionalidade do cérebro que faz com que a inteligência se manifeste. A inteligência é aquele conjunto de capacidades que o homem tem, enquanto o intelecto é uma característica do cérebro humano que viabiliza o funcionamento da inteligência.
Isso fica mais claro quando nós fazemos a comparação entre o homem e o animal. O homem, ele tem um pensamento contínuo, ou seja, ele está sempre pensando, enquanto o animal, ele tem um pensamento descontínuo. A possibilidade do pensamento contínuo é que faz com que o intelecto ele viabilize que o homem adquira conhecimento e que ele utilize esse conhecimento. Ou seja, o intelecto é como se fosse a engrenagem que faz com que a inteligência ela se manifeste. Através do intelecto, o homem absorve conhecimento, desenvolve esse conhecimento e faz com que a inteligência utilize esse conhecimento das mais variadas formas, com que a inteligência se manifeste através da inspiração, através da criatividade, através da racionalidade, solucionando determinados problemas. Tanto a inteligência como o intelecto evoluem de forma gradual. A inteligência, ela começa a se manifestar a partir do momento que o homem primitivo consegue ter o pensamento contínuo. Mas o intelecto é que possibilita que o homem acumule esse conhecimento e, através da absorção e do acúmulo de conhecimento, ele possa operar a inteligência, ampliando e desenvolvendo suas ideias e seu raciocínio. Então, no espírito, tanto o intelecto como a inteligência, eles vão evoluindo de acordo com as jornadas reencarnatórias. Todas as informações, toda a memória das vivências ficam armazenadas no espírito, mais precisamente no perispírito. E essas informações é que vão viabilizar a evolução do espírito. E com o passar das jornadas reencarnatórias, esse espírito ele vai avançando tanto em inteligência como em intelecto. Daí surgirem aqueles gênios, aquelas crianças com talentos inexplicáveis que são fruto, na verdade, do acúmulo das informações, dos aprendizados que vão se formando durante as jornadas reencarnatórias, tanto no aspecto da inteligência como no intelecto. Tópico 1: a inteligência humana. O conhecimento científico sobre a inteligência se revela especialmente desafiante, independentemente das diferentes abordagens fornecidas pelos saberes humanos. Assim, a melhor forma de estudar o assunto é situá-lo no contexto da evolução histórica, para seguir procurar entender a natureza e as formas de manifestação da inteligência. Para a doutrina espírita, a inteligência humana começa a ser percebida nos hominídeos, condição adquirida depois de longa jornada do princípio inteligente nos reinos inferiores da natureza, no decurso das eras, em ambos os planos da vida. A construção da inteligência foi lenta e laboriosa, iniciada a partir do momento em que o princípio espiritual, o inteligente, uniu-se ao princípio material, cuja caminhada evolutiva foi assim sabiamente sintetizada por Leon Denis. Na planta, a inteligência dormita; no animal, sonha; só no homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Para a filosofia, a evolução histórica da inteligência passou por processos específicos, obtendo consenso científico a partir do pensamento filosófico de René Descartes, para quem a inteligência humana deve ser considerada como capacidade de raciocinar, tendo como base a memória. Inteligência passa a ser vista, então, como símbolo de cognição, claramente definida por Jean Piaget, de 1896 a 1980, como função lógico-matemática. Com esses dois conceitos de Descartes e de Piaget, três conclusões surgiram de imediato, conduzindo os estudiosos a ampla repercussão, ainda que alguns aspectos se revelassem equivocados. Primeiro, a inteligência é sempre hereditária. Segundo, homem é mais inteligente que a mulher. Terceiro, é possível medir a inteligência humana e classificá-la em uma escala denominada coeficiente de inteligência, CI. A primeira ideia, a inteligência como algo exclusivamente inato e de transmissão hereditária, foi parcialmente descartada com os estudos da genética, sobretudo com os avanços da biologia molecular. Na verdade,
Ainda que se considere a existência de um suporte genético, a inteligência se constrói também pelo processo educativo, pela influência do meio e pela experiência. O nível de construção da inteligência e do saber ou intelectualidade se revela naturalmente no comportamento humano. Daí, acertadamente afirmado o biólogo suíço Jean Piaget que o comportamento dos seres vivos não é essencialmente inato ou preso a condicionamentos. Para ele, o comportamento resulta da interação do indivíduo com o meio ambiente. Esta sua teoria, conhecida como epistemológica, epistemo igual a conhecimento e logia igual a estudo, é de natureza interacionista, acreditando-se que a inteligência humana está vinculada à complexidade da interação indivíduo-meio ambiente. Significa dizer também que quanto mais complexa for esta interação, mais inteligente será o indivíduo. A segunda ideia nasceu de incorreta interpretação da seguinte afirmativa do cientista britânico Charles Darwin, quando ele observou aspectos específicos da evolução das espécies. Cada membro de uma mesma espécie difere dos demais. Por equívoco de julgamento, surgiu a teoria de que as mulheres seriam menos inteligentes que os homens, uma vez que teriam aparência desigual e algumas funções orgânicas diferentes, a gravidez, por exemplo. Entretanto, o sexo, como gênero, não determina ser a inteligência maior ou menor, uma vez que estruturas cerebrais e a capacidade de aprender são as mesmas no homem e na mulher. Mesmo quando se verifica que há aptidões e habilidades mais marcantes em um ou outro sexo, sabe-se que são devidas aos estímulos recebidos ou oportunidades de aprendizado e às experiências vivenciadas. Dessa forma, a teoria de que a mulher é menos inteligente que o homem não prevalece nem apresenta embasamento científico, sociológico ou antropológico. Contudo, serviu de base para a psicologia estudar de forma sistemática, a partir do século XX, as chamadas diferenças individuais. A terceira ideia trouxe a noção de que haveria um quociente de inteligência, ou QI, individual, passível de ser dimensionado. Verificou-se posteriormente, contudo, que os testes de QI só mediam e medem, de forma generalizada, quando muito, a capacidade cognitiva. Não devem ser considerados isoladamente, mas no contexto de múltiplos fatores. Com o tempo, novas adaptações foram introduzidas aos testes de QI, de forma que hoje já não se utilizam os testes de QI de forma isolada, que são apresentados agora com nova roupagem e inseridos dentro de um contexto mais amplo. Para o espírito Emmanuel, é importante considerar, em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, dispondo de meios para fazer com que o próximo se descravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir, e entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Iniciando a abordagem sobre a inteligência humana, nós vemos então que a doutrina espírita ela compreende que a inteligência ela foi resultado de um processo evolutivo como diz Leon Denis, ela dormitava nas plantas. Nos animais, ela era apenas um sonho. E no homem, a inteligência vem a se concretizar e prosseguir no processo evolutivo permanente, tanto no plano material como no plano espiritual, já que a inteligência é um atributo do espírito e, portanto, o espírito caminha com ela, transportando-a por onde vai.
tanto no mundo material, quando encarnado, como no mundo espiritual, quando desencarnado. No aspecto científico, o primeiro estudioso, o primeiro filósofo a trazer uma concepção sobre inteligência foi René Descartes. Para ele, a inteligência era a capacidade de aprender. Jean Piaget depois veio a avançar o estudo e ampliar mais esse conceito de inteligência. Nessa fase, considerando tanto o conceito de Descartes como de Piaget, nós nos deparamos com alguns equívocos. Por exemplo, antes se compreendia que a inteligência era fruto da hereditariedade, quando se sabe que não é. A inteligência é um composto, um complexo, resultado de várias influências que fazem com que o homem desenvolva a inteligência e desenvolva determinadas habilidades. Outro erro também era associar a inteligência ao sexo, como se o sexo masculino fosse mais inteligente que o feminino. Esse é um erro que deriva de uma interpretação equivocada de uma frase de Charles Darwin. Então, se compreende que, na verdade, as estruturas cerebrais são as mesmas no homem e na mulher e, portanto, a capacidade da inteligência, ela vai depender exatamente dos estímulos que cada um receba e da forma que cada um desenvolva as suas capacidades, não havendo nenhuma relação em relação ao sexo. E, por fim, temos ainda a questão da inteligência medido pelo QI, pelo coeficiente de inteligência, que era algo que se entendia como razoável, mensurar a inteligência de uma pessoa. Só que esse conceito também é muito restritivo, porque se baseava muito mais numa capacidade de raciocínio, numa capacidade racional, quando se sabe que a inteligência, ela assume múltiplos aspectos. E, portanto, hoje, a avaliação de coeficiente de inteligência, de QI, ela não se baseia mais apenas em soluções de questões de raciocínio lógico. Ela traz para a psicologia uma análise mais profunda para compreender as várias habilidades e potencialidades do homem. Tópico 2: Desenvolvimento histórico da inteligência humana. Na década de 1950, Paul MacLean, conhecido neurologista do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, propôs a tese de que o cérebro poderia ser constituído de três partes. Ele chamou a sua teoria de cérebro trino e acreditava que, quando evoluímos dos anfíbios para mamíferos terrestres e daí para primatas, nossos cérebros aumentaram. Esse aumento teria ocorrido mais em nível de qualidade do que em quantidade, podemos assim exprimir. Quis MacLean dizer que as modificações no cérebro não se devem a uma completa reestruturação e reorganização, mas sim ao desenvolvimento de extensões do antigo núcleo interno, melhorias mais avançadas, se preferir, afirmou. As explicações sobre o cérebro trino lançaram novas luzes para o entendimento da inteligência, sobretudo a humana, ainda que atualmente existam diversas e legítimas objeções à teoria de MacLean, sobretudo por ter ele dividido o cérebro de modo tão restrito. Mas afinal, o que significa cérebro trino? É uma teoria que parte do pressuposto que evolutivamente o cérebro evoluído foi dividido em três partes: o cérebro primitivo ou reptiliano, também chamado de cérebro do instinto da sobrevivência; o cérebro intermediário ou límbico, conhecido como cérebro emocional; e o cérebro racional ou neocórtex, identificado como cérebro lógico. Esta divisão apresentaria o seguinte desenvolvimento evolutivo. Primeiro surgiu o chamado cérebro reptiliano, o antigo núcleo interno, nervoso, presente em todos os répteis, responsável pelas funções básicas de respiração, circulação sanguínea e digestão, e também por alguns aspectos básicos do comportamento, como acasalamento, agressão e raiva. Nos seres humanos, o cérebro reptiliano fica acima da medula espinhal, na base do cérebro. E aqui temos a figura do cérebro trino ou triuno. Temos ali o cérebro reptiliano, em vermelho, que seria as funções ligadas à sobrevivência. Temos o sistema límbico
em amarelo, que está ligado às emoções, e o maior volume seria o neocórtex, que está ligado às funções intelectuais superiores. Foi só com a evolução da espécie e o desenvolvimento do cérebro límbico que surgiu a maioria dos aspectos emocionais básicos, incluindo a proteção da prole. Sentimentos como amor, tristeza e ciúme parecem ter raízes no cérebro límbico. Acredita-se que a maior parte dos nossos instintos seja controlada pelo cérebro límbico, porque neste local há estruturas como hipocampo, tálamo, hipotálamo, tonsila ou amígdala cerebelar, associadas à memória, aos comportamentos ligados ao sexo, ou reprodução, aos hormônios que funcionam como modulares biológicos, à alimentação, sobrevivência da espécie, à percepção do prazer e à competição individual entre espécies semelhantes. Acrescenta também o cientista estudianense que a evolução para um cérebro maior resultou o terceiro componente, o neocórtex. Segundo MacLean, com o passar do tempo, o cérebro neocórtico produziu a lógica e o pensamento, favorecendo nos humanos a fala, a escrita e a capacidade de planejar. Vimos então o conceito de cérebro trino de Paul MacLean. Esse conceito ele é interessante porque ele nos permite a compreensão da evolução do homem e do espírito. MacLean, então, ele identifica três partes no cérebro. Uma parte, que seria a parte inicial, aquela que nós trazemos ainda das reminiscências do princípio inteligente, que seria o que ele chama de cérebro reptiliano, que está ligado à sobrevivência, à impulsividade, à necessidade de reprodução, de alimentação, de sobrevivência, de repulsão a ataques, de agressividade. Tudo isso seria ligado às estruturas do cérebro reptiliano. Outra estrutura seria o chamado cérebro límbico, que está ligado já à questão das emoções. Então, as emoções como o amor, a saudade, a alegria, a tristeza estariam ligadas ao cérebro límbico. E por último, o neocórtex, que seria a questão do desenvolvimento dos pensamentos superiores, do raciocínio, da capacidade de criação, tudo isso estaria ligado ao neocórtex. Segundo a doutrina espírita, o desenvolvimento da inteligência humana está claramente delineada com a humanização do princípio inteligente, uma ocorrência gradual estabelecida ao longo dos milênios, junto com as conquistas da inteligência. Acompanha-se o aperfeiçoamento do livre-arbítrio, condição que transforma o homem em construtor do próprio destino. Vemos, então, que desde os primórdios a inteligência é ampliada pelas aquisições obtidas nas inúmeras reencarnações do espírito e nos seus estágios no plano espiritual. O progresso da inteligência humana é, portanto, infinito. Interessante que quando nós olhamos o desenvolvimento da inteligência à luz da doutrina espírita, nós vemos que a teoria de MacLean não está de toda equivocada, porque o espiritismo compreende que a evolução do princípio inteligente até chegar exatamente ao espírito, ela passa por esses caminhos, onde você tem ali um desenvolvimento mais primitivo, que seria exatamente o que ele chamou de cérebro reptiliano, para depois o espírito ele chegar à condição de espírito e ter ali a sua consciência, onde então ele começa a desenvolver a questão da emoção e também começa a desenvolver a questão do conhecimento. Então, quando nós olhamos a compreensão da evolução da inteligência à luz da doutrina espírita, nós vemos que a ciência, ou melhor, a teoria de MacLean, ela está consonante com as explicações e as orientações dos espíritos superiores. Os seres humanos pertencem ao grupo dos mamíferos chamados primatas, que atualmente contam mais de 230 espécies. Lêmures, tarsos, macacos e os grandes símios. Derivam de uma ramificação evolutiva de um grupo de símios ocorrida há cerca de 6 milhões de anos atrás na África. Os novos hominídeos apresentavam características únicas que os distinguiram dos demais: caninos reduzidos e bipedalismo. Desse ponto em diante,
desencadeiam acontecimentos sucessivos que definem marcos de desenvolvimento da inteligência no homem, apresentados resumidamente em seguida. Acredita-se hoje que o hominídeo que deu origem direta ao homem contemporâneo é mais parecido com este. Apareceu pela primeira vez no continente africano, cerca de 150 mil anos atrás, e a partir desta localidade espalhou-se pelo planeta, sendo que a chegada ao continente americano é aceita pela comunidade científica como um dos seus últimos estágios de migração há 15 a 12 mil anos. O andar sobre duas pernas. O erguimento da coluna vertebral e a capacidade bípede são aspectos fundamentais da anatomia que tornaram tais ancestrais do homem superiores aos símios propriamente ditos e aos demais seres da criação. Acredita-se que tais características teriam surgido nos primeiros hominídeos denominados australopitecos. Bipedalismo exigiu algumas mudanças anatômicas nos australopitecinos, osso pélvico mais amplo e côncavo para abrigar órgãos internos e dar mais estabilidade durante a caminhada. Ângulo das pernas e posição dos joelhos adaptados para suportar o peso do corpo. Dedo dos pés mais curtos e menos flexíveis que os dos símios. Coluna em forma de S, que se prolonga por uma abertura localizada na base do crânio. A habilidade manual. Em termos evolutivos, supõe-se que 1 milhão de anos depois do erguimento da coluna vertebral, os australopitecos evoluíram para o gênero Homo, linhagem que conduziu a espécie do homem atual, Homo sapiens sapiens, conferindo-lhe habilidades excepcionais, como carregar os próprios filhos pequenos, objetos e alimentos, colher e transportar frutas e vegetais e, sobretudo, construir e utilizar ferramentas. O gênero Homo revela destacado florescimento da inteligência, ainda que não exista unanimidade científica de como tal ocorreu. As primeiras espécies desse grupo foram o Homo habilis e Homo erectus, já totalmente extintas. Com o incremento da inteligência, surgiu o Homo habilis há 2,5 e 2 milhões de anos, que tinha capacidade para construir ferramentas de pedra, usadas para cortar e raspar, assim como emitir sons, considerados os primeiros vestígios da linguagem. É conhecido como o homem da pedra lascada. O homem primitivo não era, em muitos aspectos, diferente dos animais, sobretudo quando diante da necessidade de sobreviver. Vivia num mundo pleno de desafios, em perene combate com as forças da natureza, com animais e outros hominídeos. Somente o desenvolvimento da inteligência lhe possibilitou superar as dificuldades do meio, já que não possuía a força física de alguns animais ou acuidades percebidas em outros, como a visão e a audição mais apuradas, por exemplo. A descoberta do fogo. O passo evolutivo seguinte caracteriza-se pelo surgimento do Homo erectus, cuja inteligência já lhe permite construir ferramentas mais elaboradas e diversificadas, especializadas para uso diferenciado, caça, pesca, ataque, defesa, etc. Outro acontecimento marcadamente importante ocorreu com o Homo erectus, a descoberta e a utilização do fogo. Tal conquista evolutiva fez o homem primitivo se projetar mais ainda como superior aos demais seres e, ao mesmo tempo, desenvolver formas mais seguras e confortáveis de sobrevivência. Construção de abrigos para proteção contra o frio e ataques de animais, trabalhar a madeira para a construção de moradias, armadilhas para a captura de animais, cozinhar carnes e outros alimentos, facilitando a digestão e absorção de nutrientes, etc. Vemos então o início do processo evolutivo que leva ao homem de hoje. Isso tudo começa há milhões de anos atrás, quando, dentro do ramo dos primatas, surgem os hominídeos. E a característica marcante dos hominídeos foi justamente a redução do tamanho dos caninos e o fato de ficar de pé, de ser bípede. Para ele ser bípede, foi necessária uma alteração na coluna vertebral,
que permitia que eles se movimentassem apenas com os 2 pés, erguendo o seu corpo. Isso lhe deu uma vantagem num ambiente extremamente hostil. Essa característica ela é observada nos australopitecos, que seria o primeiro ramo que deu origem ao homem moderno. Passados milhares de anos, os australopitecos evoluiu para o gênero Homo, porque ele começou a dominar o uso das mãos e, com isso, desenvolver tarefas manuais, criar ferramentas, criar armas como forma de se defender e de ir para a caça e alimentação. Isso fez com que surgisse o Homo, né, o gênero Homo, que depois ele chegaria até nós, Homo sapiens sapiens. Mas dos australopitecos nós temos o Homo, perdão, que então ele pode se caracterizar como o Homo habilis e o Homo erectus. O Homo habilis ele tinha a capacidade exatamente de utilizar as mãos para fazer coisas, fazer ferramentas. Seria aquilo que se chama, mais normalmente, de o homem da pedra lascada, que seria a geração correspondente a esse Homo habilis. Já o Homo erectus, ele viria um pouco depois do Homo habilis, e ele seria caracterizado pelo desenvolvimento da inteligência. E uma das principais características do Homo erectus foi exatamente o aprendizado do domínio do fogo. Aprender a usar o fogo, a fazer o fogo, deu ao homem uma maior capacidade de sobrevivência num ambiente totalmente hostil, porque, primeiro, ele conseguia se defender da escuridão da noite, ele conseguia cozinhar os alimentos, o que deu a ele uma vantagem nutricional, vantagem de alimentação, e também com isso ele conseguiu desenvolver mecanismos para construir locais de moradia, porque antes ele vivia confinado em cavernas, mas a partir do momento que ele domina o fogo, ele pode sair da caverna e pode viver num ambiente externo, inclusive durante a noite, já que ele poderia usar o fogo para sua proteção. A conquista da linguagem. É também no Homo erectus que se desenvolve um mecanismo evolutivo considerado, a rigor, exclusivo da espécie humana, a linguagem. Por ela, aprende o homem a se comunicar, emitir sinais de alerta, trocar aprendizagens. Cientistas da atualidade, como as autoras do livro A Evolução em Quatro Dimensões, acreditam que o fator que torna a espécie humana tão diferente e especial é justamente a nossa capacidade de pensar e de comunicar através de palavras e de outros símbolos. Essa ideia foi explorada há mais de um século pelo filósofo alemão Ernest Cassirer, 1884 a 1945, e foi discutida recentemente pelo neurobiologista Terence Deacon. Assim como Cassirer, nós escolhemos os símbolos como traço diagnóstico dos seres humanos, porque a racionalidade, a capacidade linguística, a habilidade artística e a religiosidade são facetas do pensamento e da comunicação simbólicos. A linguagem permite comunicação ilimitada acerca de todos os aspectos da realidade, concretos e abstratos, presentes e ausentes. Permite também reinventar o mundo cultural para além da experiência física direta do aqui e agora. Eis como Emmanuel se expressa a respeito da importância da linguagem. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Aprendizagem social humana. O Homo neanderthalensis, homem de Neandertal,
é o passo evolutivo que se seguiu, caracterizado por inteligência bem mais aprimorada, com a capacidade craniana semelhante ao homem atual, viveu na era do gelo ou glacial. Era hábil caçador, conseguia suportar climas extremos, aprendeu a construir as primeiras cabanas, fazia funerais e prestava assistência aos doentes. Viveu há 400 mil anos, extintos há 25 mil, é considerado o nosso Adão genético, porque a partir dele surgiu o Homo sapiens, antecessor da espécie atual, Homo sapiens sapiens. A aprendizagem humana pode ser entendida de forma geral como a aquisição de novos conhecimentos pelo desenvolvimento de competências, que resultam na mudança de comportamentos. A aprendizagem social, fator evolutivo marcante do homem, é uma mudança de comportamento que resulta de interações sociais com outros indivíduos, geralmente da mesma espécie. Como o aprendizado é variável nos indivíduos, obviamente são diferentes as suas posições evolutivas, mesmo antes do surgimento do gênero Homo, condição claramente explicada pelo Espiritismo. Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade, que é o livre-arbítrio. Outra conquista marcante do Homo erectus foi o desenvolvimento da linguagem. A partir do momento que o homem cria uma linguagem que o possibilita se comunicar com os outros, ele começou a avançar mais aceleradamente no seu processo evolutivo. Primeiro, porque a troca de experiências ficou mais facilitada. Segundo, porque o homem conseguia expressar aquilo que pensava, aquilo que sentia. E essa possibilidade de expressão e de compreensão recíproca foi o grande diferencial no processo evolutivo humano. Passando do Homo erectus, chegamos ao homem de Neandertal, Homo neanderthalis. Esse homem teve a característica de trazer o aprendizado, a capacidade de troca de experiências e de aprendizado com essas experiências, o que, aliado à questão da linguagem, foi o grande impulsionador no desenvolvimento até chegarmos ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa condição atual. Então, o homem de Neandertal, ele teve um importante papel nesse processo evolutivo quando ele começou a desenvolver a questão da aprendizagem social, de aprender com o comportamento do outro e com a linguagem e os ensinamentos do outro. Cultura e civilização humanas. O Homo sapiens, também conhecido como homem de Cro-Magnon, é cognominado animal cultural, porque nele aparecem manifestações artísticas, representações simbólicas e realizações de cerimônias impregnadas de significados religiosos ou espirituais. Viveu o Homo sapiens cerca de 40 mil anos. Apresentava rosto pequeno, testa alta e queixo largo. Mais socializado que os demais hominídeos, vivia em grupos nas grutas ou nas cercanias, em moradias construídas, constituindo os primeiros agrupamentos humanos, clãs ou tribos. Esses seres são conhecidos igualmente como os primeiros artistas, pois desenvolveram uma arte denominada rupestre, caracterizada por pinturas, gravuras e esculturas executadas em pedra e osso. As pinturas rupestres, encontradas nas grutas de Altamira, na Espanha, e nas de Lascaux, na França, são consideradas as primeiras obras artísticas do ser humano. O significado dessa arte revela aspectos mágico, religioso, estético e social. Como fechamento deste estudo, destacamos que, atualmente, há dois consensos em relação ao conceito de inteligência. O primeiro integra o documento Intelligence, Nous and Unknowns, relatório da Associação Americana de Psicologia, APA, elaborado em 1995 e publicado pela American Psychologist em fevereiro de 1996, periódico oficial da APA. Segundo esse relatório, os indivíduos diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia a um ambiente,
de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Embora tais diferenças individuais possam ser substanciais, nunca são completamente consistentes. O desempenho intelectual de uma dada pessoa vai variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar por critérios distintos. Os conceitos de inteligência são tentativas de aclarar e organizar esse conjunto complexo de fenômenos. A segunda definição de inteligência consta do Manifesto Mainstream Science on Intelligence, assinado por 52 pesquisadores em inteligência em 1994 e publicado no periódico Wall Street Journal em 13 de dezembro de 1994. É uma capacidade mental bastante geral, que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Não é uma mera aprendizagem literária, uma habilidade estritamente acadêmica ou um talento para sair-se bem em provas. Ao contrário disso, o conceito refere-se a uma capacidade mais ampla e mais profunda de compreensão do mundo à sua volta, pegar no ar, pegar o sentido das coisas ou perceber uma coisa. Saindo então do homem de Neandertal, chegamos ao Homo sapiens. O Homo sapiens, então, ele teve a característica, primeiro, de, através da linguagem, também manifestar seu pensamento, seu cotidiano através da arte. E aí vem a chamada pintura rupestre, que são as pinturas nas cavernas, que nada mais era do que a forma como aquele homem podia expressar e podia transmitir o seu conhecimento a outras pessoas, a outros homens, Homo sapiens. Então, eles têm essa primeira característica. A segunda característica é que eles passam a viver em clãs ou em tribos, trazendo ali o germe de uma convivência social. Isso também foi importante, não só para a sobrevivência do homem, mas principalmente para o processo evolutivo do homem. E fechando esse nosso estudo, nós temos duas abordagens sobre a inteligência. A primeira é uma abordagem que aponta que a inteligência ela varia de pessoa para pessoa, porque está relacionada ao conjunto de experiências dessa pessoa, mas também ao momento vivido pela pessoa. Então, a pessoa pode ter determinada inteligência potencializada ou restrita, até em razão do contexto em que vive, se atravessa uma doença, se atravessa um momento de maior potencial de raciocínio, de saúde, tudo isso vai influenciar também nesse potencial de inteligência. E por último, o manifesto onde os cientistas eles apresentam a inteligência como algo mais complexo. A inteligência é um conjunto de capacidades de compreensão, de absorção, de criatividade que estão relacionadas a vários aspectos da vida do homem. E através disso, a inteligência vai se manifestar das mais variadas formas. Esse então é o conteúdo que nós tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima. Fique com Deus, muita paz e muita luz.